Vamos falar, claro, mais sobre isso com o físico agora, o Lucas Fonseca. Lucas, muito boa noite, é um prazer te ter aqui de novo, né? Na segunda-feira, quando eles fizeram essa aproximação e passaram pela face oculta da Lua, a gente também conversou. E você, inclusive, ali na ocasião, mostrou pra gente uma maquete da SLS, né? Da espaçonave, de quando ela saiu ali da Terra na outra quarta-feira e mostrou pra gente tudo que vai desacoplando ali para que a gente visse tudo que aconteceu. Agora, Lucas, nessa volta ainda tem parte da nave que vai desacoplar, que vai sair. Eu queria que você explicasse pra gente essa parte técnica da volta deles. Oi, Natália, boa noite. Hoje, nesse momento, você tem ainda dois pedaços juntos, né? Você tem a Orion, que é o módulo onde os astronautas estão dentro, mas você tem também o módulo de serviço, que é uma parceria feita aí com os europeus e que acompanhou, obviamente, né, todo esse trajeto junto deles e que vai se separar e o módulo de serviço ele é queimado na atmosfera terrestre e ele infelizmente, tem esse fim. Tem uma coisa interessante, o módulo de serviço está apresentando alguns pequenos vazamentos nos últimos dias. Esses vazamentos, eles são previstos já, Sim. mas está vazando um pouquinho mais do que eles esperavam, mas nada que coloque a missão em risco, até porque esse módulo não faz a reentrada orbital, mas eles estão preocupados. É um ponto de que eles vão ter que estudar para as próximas missões, para entender exatamente o que aconteceu, até porque tinha algumas manobras que eles queriam testar, fazendo com o módulo de serviço, e foram abortadas para não criar nenhum cenário que poderia eventualmente faltar esses gases, né? A gente está falando gás hélio aí que pressuriza o sistema, e aí eles preferiram não fazer essas manobras manuais que eles iriam fazer. Existências desses materiais todos para que a cápsula Orion dê conta dessa reentrada, mas também tem uma série de materiais que são testados específicos para estarem ali vestindo os astronautas para também defenderem ali os astronautas de tudo que eles vão ser expostos. Queria que você trouxesse mais informações também sobre isso, sobre essas roupas que eles estão usando. A gente mostrou agora há pouco, que são bem diferentes das que eles usavam ao longo ali do trabalho deles, enquanto eles faziam todo aquele caminho em volta da Lua e também em volta da Terra quando eles decolaram. Essas são roupas muito diferentes. Eles, ao longo ali do trabalho, usavam uma camiseta, parecia uma camiseta simples, um uniforme ali, né? Uma calça também, uma calça de sarja. E agora é bem diferente, é aquela roupa clássica de astronauta que a gente já tem no nosso imaginário, né? Eu não sei se alguém chegou a trazer essa informação, mas a cor laranja ela é escolhida porque é uma das duas únicas cores que não existe de forma natural na natureza. Então, ela é importante para que, por exemplo, os astronautas caem, né, acontece alguma coisa, que eles caem na água, né, e a equipe de busca precisa encontrar eles. Como essa cor não é uma cor natural, fica mais fácil de você visualizar e encontrar esses astronautas se precisar fazer um resgate, por exemplo. Obviamente, a roupa tem um nível de proteção, né? Até é interessante falar isso, porque roupas de bombeiro hoje em dia foram feitas com tecnologias que foram desenvolvidas para essas roupas do espaço. Então, a roupa espacial é um spin-off que a gente chama, né? Um transbordamento, seria o termo em português, conhecido porque se usa hoje, por exemplo, em roupas de bombeiro, o mesmo tipo de material que aguenta altas temperaturas, que protege ali o astronauta, né? Então, basicamente, esse é o principal motivo do porquê que eles usam essa roupa especial nesse momento, para que, caso haja um acidente, aumente um pouquinho, pelo menos, a chance aí deles serem resgatados e conseguirem manter vida, né? E dentro da cápsula também tem materiais que isolam de alguma forma a temperatura, que modula muito, né? Primeiro fica muito quente, depois fica fria. Também consegue reduzir ali a sensação ou a força ali da volta para a gravidade da Terra, a velocidade também, né? São diversas características muito importantes que são ponderadas nessa volta. Nas missões Apollo, por exemplo, o módulo de comando ele ia o tempo inteiro rotacionando.
Isso acontecia porque era o meio que eles tinham de igualar a temperatura, o gradiente da temperatura em todo o módulo. A gente chama isso de barbecue mode, né? O modo do churrasco, porque parece ali a carne no espeto que fica rodando ali o tempo todo. E é uma manobra que sempre foi muito comum dentro da astronáutica, esse barbecue mode, né? Mas hoje a tecnologia avançou, então eles têm sistemas ativos de transferência de calor, e aí não tem necessidade do módulo ficar rotacionando da mesma forma que ficava na época da Apollo. Então, respondendo essa pergunta, sim, eles têm ali algum tipo de controle térmico, né, que deixa ali dentro da temperatura mais agradável para eles, mas durante a reentrada orbital, o que segura mesmo a temperatura é o escudo de calor, né? Então, se o escudo de calor tiver uma falha, a própria temperatura é ponto de fusão da maior parte dos metais, a nave derreteria e explodiria na hora. Então, eles são 100% dependentes do escudo de calor. Gente aqui perguntando, né, se eles vão cair na água. Tem essas duas formas. A gente conversou também na segunda-feira. Hoje a gente vai conversar de novo com o nosso astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Na missão dele, eles voltaram diretamente, literalmente na Terra. Mas esses 4 astronautas vão cair no Oceano Pacífico, lá pertinho na costa de San Diego, nos Estados Unidos. E eu acho que também é importante da gente reforçar. Nessas lives grandes que a gente faz aqui, muita gente vai entrando ao longo da jornada aqui e é importante da gente repetir algumas dessas informações que são muito objetivas, né? A hora que vai acontecer vai ser às 9 horas da noite, às 9h07 pelas previsões da NASA. Esses 4 astronautas vão passar pela atmosfera da Terra e tem aquela imagem clássica dos paraquedas que fazem com que ajudam, inclusive, nessa redução da velocidade para eles chegarem não extremamente rápido ali no mar, né, Lucas? Até para a gente fazer umas analogias aqui, a nave começa a entrar na atmosfera terrestre, ela está em torno aí de 36 mil quilômetros por hora. Se eu for transformar isso em quilômetros por segundo, para ficar mais palpável, a gente está falando aí em torno de 10 quilômetros por segundo. Então, eu, por exemplo, moro aqui na zona sul de São Paulo, em 1,5 segundo estaria na zona norte. É super rápido, né? É 30 vezes mais rápido que um avião. Então, o negócio realmente é uma velocidade absurda, e até por conta disso, cria, né, essa fricção da estrutura com a atmosfera, e as temperaturas chegam a 2.700 graus. E 2.700 graus é basicamente metade da temperatura da superfície do Sol. Então, a gente está falando aqui de coisas extremas, que se não tivesse esse material que chama material ablativo, que é esse tipo de material que consegue absorver toda essa temperatura, né, essa transferência de calor, não seria possível fazer esse tipo de reentrada orbital. Lucas, outra pergunta que é importante da gente responder aqui para nossa audiência, está mandando um montão de pergunta, né? Tão curioso, tão... Não é inédito isso que a gente vai ver agora, como a gente viu algumas imagens lá na segunda-feira, mas esses recursos, essa tecnologia de imagem, né? A gente está vendo tudo acontecer, aumentam ainda mais a nossa ansiedade e a nossa curiosidade. Eles, inclusive, vão perder o sinal de novo, assim como a gente viu lá na face oculta da Lua, lá na aproximação, né, na passagem por ali, em todo o entorno da Lua, na segunda-feira, que eles perderam o sinal. Hoje, nesse momento de atravessar a atmosfera, o sinal também vai ser perdido. E aí a pergunta da nossa audiência aqui é sobre esse ângulo correto para conseguir para conseguir atravessar a atmosfera. Acho que é importante a gente falar de novo que esse dos momentos mais críticos dessa viagem que eles estão fazendo, que é a reentrada na Terra, principalmente por causa desse atravessamento da atmosfera, né? Perfeito. Na verdade, essa abordagem toda da reentrada, ela sempre é feita de forma estatística, né? Você tem as probabilidades de dispersão da entrada orbital. O que isso quer dizer? Na hora que ele entra, você não consegue precisar e falar, olha, a cápsula vai pousar nesse ponto específico do oceano. Você cria uma janela e aí você fala, olha, num raio de tanto é onde eu imagino que a cápsula vai pousar. Às vezes cai bem no centro, às vezes cai um pouco distante, mas tudo isso porque é difícil você modelar perfeitamente, por exemplo, a própria atmosfera, as questões climáticas. Eu estava escutando o rádio antes de entrar aqui, o rádio de comunicação da NASA com os astronautas, e estava com muito vento no local de pouso, e aí eles estavam celebrando que tinha reduzido bastante agora, nos últimos momentos, essa quantidade de vento, e estava menos nublado também.
Então as coisas não é preto no branco, assim. Você tem um nível de dispersão de probabilidade que, claro, sempre é pensado de uma forma que qualquer cenário ali dentro da probabilidade vai trazer eles de volta em segurança. Aí você chegou a comentar do lance de que algumas naves pousam em terra, outras pousam no mar, né? E isso é pensado já assim que você começa a desenvolver a missão. Então, esse módulo, o Orion, ele só serve para pousar na água. Se você tentasse pousar ele, por exemplo, numa superfície rígida, né? Um terreno qualquer, não funcionaria. E pousar no mar traz benefícios. Então, assim, o pouso sempre é um pouco mais tranquilo na questão de absorver o impacto. Querendo ou não, eles saem ali de 40.000 km por hora, caem para 30 km por hora, mas eles têm essa pancada, como se estivesse num carro a 30 por hora e batesse numa parede, porque, né, é rígido. A água dá uma leve amortecida, não tanto, ela continua tendo ali uma característica bem também dura ali na hora de sofrer o impacto, e tem a questão do resfriamento. Então o próprio escuro de calor, o resto que sobra dele, porque ele vai se desfazendo ao longo do caminho, quando ele cai na água, ele já esfria mais rápido do que os que caem em terra, acaba facilitando o resgate. Tem toda a questão também de que cair na água, você está impedindo, por exemplo, de eventualmente cair em cima de uma pessoa, de um animal. Claro que, né, tem os peixes no oceano, não estou falando exatamente disso, mas quando você pensa, por exemplo, vai cair num deserto, pode ser, no pior dos casos, que eventualmente poderia cair em cima de uma pessoa, entendeu? Então a água traz alguns benefícios, e a grande diferença da Artemis para a época da Apollo, na Apollo realmente caía lá no meio do oceano, iam vários navios fazer o resgate. A Artemis já decidiu que já cai bem mais próximo da costa, está caindo aí em torno de 70 quilômetros de San Diego, ali na Califórnia, e aí facilita bastante também essa aproximação dos barcos. Então a quantidade de barco que vai fazer o resgate é bem menor do que na Apollo. Não, é muito chocante tudo que você está trazendo para a gente, Lucas. Eu fiquei muito impressionada com a velocidade, né? E principalmente com essa força no corpo deles, né? De passarem por isso, de saírem dessa velocidade, assim como você disse, né? Como se batessem em um poste com um carro em alta velocidade e aí voltarem para a velocidade zero em pouquíssimo tempo, assim, que atravessarem a atmosfera. A gente estava falando com o Sacani agora há pouco e ele trouxe também alguns desses detalhes. Ele comentou sobre essas equipes de saúde mesmo que vão fazer esse primeiro atendimento dos 4 astronautas assim que eles pousarem em segurança ali no mar. A NASA entra junto com esses médicos, vai ter algum tipo ali, né, de atendimento, de conversa com eles. Aí eles são retirados da cápsula, vão para esse navio onde vão passar por mais um montão de exames, conversas ali, atendimento psicológico, tudo. E depois também a cápsula Orion vai ser resgatada e levada para esse navio, onde a gente já disse mais cedo, o chefe da NASA, o Isaacman, já está lá, né? A gente já tem informação de que ele está muito... A NASA está completamente preparada já para esse momento também em terra. E, Lucas, antes de passar para você para ouvir um pouco disso, né, dessas análises da cápsula Orion depois, assim que ela chegar, só avisar para a nossa audiência que esse cronômetro aqui em cima da minha cabeça, de 1 hora e 26 minutos, diminuindo, né, os segundos, é para aterrissagem deles. Eles vão chegar às 8h53 da noite, eles atravessam a atmosfera e às 9h07 tocam ali o Oceano Pacífico, o mar, em San Diego, a 70 quilômetros ali de San Diego, como o Lucas trouxe pra gente. Lucas, fala pra gente então dessa continuação, a missão Artemis 2 não termina exatamente nesse momento em que os astronautas voltam em segurança, mas tem toda uma análise depois do que eles trouxeram de informação, do que eles viram lá, do que eles checaram na cápsula Orion, mas principalmente também depois da análise dessa cápsula que os Estados Unidos pretendem utilizar, a NASA pretende utilizar essa mesma cápsula, se deu tudo certo, para as próximas Artemis, para a Artemis 3 e para a Artemis 4. Lá na 4, lembrando, em 2028, eles imaginam que vão conseguir pousar de novo
lá na Lua, repetindo o feito lá do final de 60, comecinho de 70, né, Lucas? É até interessante você trazer isso, né, da importância da continuidade, do resultado, porque você tem, claro, né, essa interação toda agora científica, técnica, que vai ser estudada. Mas também você tem qual que foi a mensagem que foi passada para a população como um todo. E isso é interessante porque eu estava até vendo isso num canal de fotografia, né? Se você para pensar nas fotos mais famosas tiradas do espaço, uma delas é a foto da Terra nascendo, em 1968, na missão Apollo 8. E aí, essa foto, eu lembro de quando, por exemplo, eu era estudante, de ter no meu livro, na época de colégio, né? E aí, qual que é o grande ponto? Eu não sei quem foi o astronauta que tirou a foto, né? Tirou essa foto tão famosa, eu não sei o nome dele. Quer dizer, eu, Lucas, sei porque eu trabalho com isso, chama Wilson Anders. Mas talvez o que vai ficar para as pessoas são esses momentos mágicos de interação dos astronautas, né? Tirando foto, que nem eu vi o Sérgio falando, né? Falou do eclipse, da borda das crateras, Uhum. vimos a aurora, né? Vimos planetas, vimos o Sol atrás da Terra, que foi um outro ponto também que eu achei interessante, que estava tendo essa discussão na internet, e até em alguns veículos o pessoal estava comentando, por que que a foto lá de 1968 a Terra parecia tão mais vívida e agora ela ficou escura de repente? Era poluição? Será que a gente poluiu tanto o planeta que ela deixou de ter aquela cor vívida e de repente ter uma cor escura? Ou os equipamentos pioraram, né? E a resposta é simples. A gente foi agora para a Lua, né, na Artemis 2, durante a Lua cheia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Sol está atrás da Terra em relação à Lua. Então, todas as fotos que a gente fez da Terra dessa vez foram fotos noturnas da Terra. E aí, o fato das câmeras terem melhorado possibilitaram da gente tirar foto mesmo à noite e ainda assim pegar detalhes da Terra e pegar esses detalhes do entorno da Terra, a aurora, o próprio Sol nascendo. Então é incrível também você imaginar que essas fotos que fizeram são diferentes das fotos que foram feitas na década de 60 e na década de 70, e mesmo assim, provavelmente daqui a um tempo a gente só vai lembrar das fotos, ele vai esquecer das pessoas. Olhando para o olhar científico, é claro que essas missões trouxeram uma quantidade de dados que interessa para astrônomo, interessa para ciência, para geólogo, mas para a missão, para a continuidade da Artemis, tem muitos detalhes técnicos, né? Então, você teve um problema na privada, está com cheiro de queimado na privada, você tem esses vazamentos de válvulas que tem que ser estudado. A gente vai agora fazer essas leituras todas da reentrada orbital. Todos esses pontos são levados a sério, são iterados, né? Você usa aquilo para melhorar o desempenho da Artemis 3, da Artemis 4, da Artemis 5, e assim vai, até um dia que eles chegam e consolidam uma tecnologia. Ela ainda está sendo consolidada e essas missões todas são necessárias para trilhar esse caminho da consolidação da tecnologia. Falando então de tecnologia e de imagem, Lucas, para eu me despedir de você, muita gente no chat está perguntando o que a gente vai conseguir ver. Você já explicou, né, que vai ter essa perda de sinal também, o Sacani falou mais cedo, mas a gente vai conseguir ver mais do que a gente já acompanhou lá atrás em outras viagens, principalmente na viagem de pouso lá da Lua, no final de 60, no comecinho de 70, a gente vai conseguir ver exatamente o quê? Tá, vamos lá. Aqui a gente tem que olhar em dois momentos, né? Realmente tem 6 minutos de blackout total, que é o momento que ele tem uma velocidade ainda muito alta e começa a ter uma quantidade significativa de moléculas na atmosfera. Essas moléculas começam a se comprimir, né, por conta dessa interação aí com o escudo de calor nessa velocidade altíssima, e a temperatura começa a aumentar e ela chega no quarto estado da matéria, que é o plasma. Aí fica envolto em plasma, como se fosse realmente um sino se formando, e esse plasma não permite que a telecomunicação funcione. Então, durante 6 minutos, eles não têm telecomunicação. Para que eu estou contando tudo isso? Ao vivo, você não vai ver o que está acontecendo dentro da cápsula, mas eles estão filmando e tudo isso vai ser provavelmente transmitido posteriormente para mostrar essa interação dos astronautas. É interessante que você olha pela janelinha, dá para ver ali a bola de plasma mesmo. Deve ser Caramba! horripilante imaginar que você está numa situação dessa, vendo Sim. tudo isso acontecer. Chega a esquentar um pouquinho dentro de, pelo menos o pessoal narra em várias missões que eles sentem a temperatura aumentar, mas fora o que a gente vai ter são assim, provavelmente vai ter drones na região tentando filmar, vai ter pessoas com câmeras super focadas tentando pegar, com uma capacidade de zoom muito grande, e aí vai ter essa competição de quem vai conseguir pegar esse rastro da cápsula reentrando primeiro.
e provavelmente a gente vai ver ela já numa altitude ainda considerável, já vai ser possível começar a ver ela ali furando a atmosfera e toda a parte de aproximação dela caindo na água, até por conta de ser mais próximo da costa e tal. Provavelmente teremos imagens muito nítidas, muito bacana desse pouso da sonda. Ô Lucas, e assim como os pilotos dos aviões fazem com a torre de comando de se comunicar o tempo todo sobre tudo que está acontecendo, no pós, né, quando a NASA disponibilizar isso tudo que vai acontecer na cápsula, enquanto a gente não conseguir acompanhar, a gente também vai verificar isso. Os astronautas, principalmente o comandante, né, faz essa atualização para Houston, né? No caso, a torre de comando deles é a Houston, né? A famosa Houston. Eles vão conversando o tempo todo, narrando tudo, mesmo como você brincou, né? Deve ser uma coisa horripilante ver o plasma se formando, mas mesmo acompanhando tudo isso com bastante emoção, imagino, depois de 10 dias fora da Terra voltando, a gente vai ver isso? Eles ficam se comunicando o tempo todo? Não, porque o problema é generalizado, né, Natália? Do mesmo jeito Perfeito. que não consegue conversar com a gente, de passar a transmissão, durante 6 minutos também é blackout, inclusive para a sala de Perfeito. controle, A né? NASA não, E não vai ter aí acesso. não vai ter. Bom, tem acesso posterior, né? Então, a Isso. partir do momento que volta, eles estão coletando telemetrias. Então, você tem telemetria externa que está tentando medir visualmente ou com outros equipamentos eletromagnéticos o que dá para medir, mas dentro da nave também tem telemetria sendo adquirida. E isto posteriormente é passado para a sala de controle. E eles vão saber exatamente tudo o que aconteceu. O que dá para imaginar que acontece, mas não necessariamente vai acontecer, é dos astronautas conversarem, eventualmente muito rapidamente, falar, ó, tá tudo bem, checar alguma coisa ali, eles manterem um mínimo de comunicação entre eles dentro da cápsula, mas só vamos ver isso acontecer depois, quando o blackout passar e forem coletadas essas informações que ocorreram durante o blackout.